ainda na voz. Glorioso é o nosso Deus, irmãos. Novamente agradecer ao irmão Célia, sua esposa, Cauã, que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui na rádio também. Uma alegria poder estar aqui. Eu nunca pensei em estar aqui 7 horas cedo da manhã. Mas é bênção de Deus, irmãos, que Deus continue fortalecendo vocês a cada dia para esta obra, para esse trabalho que é glorioso, é maravilhoso poder trabalhar e saber que nós somos recompensados, que o nosso trabalho não é vão, que é um trabalho que dá frutos, independente da estação do ano. Seja frio, tem geada, seja calor, tem seca, tem falta de chuva, mas ele dá fruto. Eu quero ler uma palavra aqui com os irmãos, que até eu li no programa quinta-feira aqui, que me chamou muita atenção, sobre o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: antes de que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse do útero eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse, como é do homem relutar, mas Senhor, como tu pode me usar? Então eu disse: Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor adverte e diz: não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar tu falarás. É algo que chama atenção, essa palavra de Deus, que vai dizer que antes que Jeremias fosse formado, não tinha nada ainda no ventre da mãe de Jeremias, Deus já conhecia. E antes que ele saísse, antes que a mãe de Jeremias desse à luz, o Senhor já tinha santificado. E se a gente parar e olhar hoje, a gente vai ver que nós estávamos em Cristo na eternidade. E que nós somos santificados em Cristo Jesus já no útero da nossa mãe. Nós saímos, nascemos, e Cristo já morreu por nós. Cristo já se entregou por nós. Talvez muitos podem pensar, mas eu tenho tantos erros, tenho tantas falhas. E quando nós olhamos para Cristo, quando ele andou na terra, ele foi ao contrário da lógica. Ele foi só para aqueles que, aos olhos da sociedade, eram cheios de erros, cheios de falhas, eram os pecadores, e Cristo veio para os pecadores, ao qual nós somos alcançados por esse amor de Deus. Então não te preocupe, Deus, ele não escolhe capacitados, ele capacita. Quando ele, no próprio livro de Jeremias, ele vai dizer para o Jeremias: olha esse vaso nas mãos do oleiro. Por acaso eu não posso fazer que nem esse oleiro está fazendo? Olha lá, ó. O oleiro trabalha com perfeição. O Deus que nós servimos trabalha com perfeição. Ele não trabalha com imperfeição, porque o nome dele precisa ser glorificado aqui na terra, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então a gente vê que Deus, ele é perfeito. Nós não precisamos nos preocupar como eu vou fazer. Nós precisamos o quê? Nos preparar. Muitas vezes a gente escuta muitas pessoas dizer assim: eu estou me preparando para a volta de Cristo. Mas de que forma você está se preparando? Perseverando dia após dia, no simples, usando de misericórdia, amando, perdoando, sendo sincero, sendo verdadeiro, sabendo quem você é em Cristo Jesus.
sabendo é que aquilo que nós falávamos antes é como um homem que é casado, um homem que tem família, ele tem que saber se portar. Ele precisa saber se portar como um homem casado. E assim como a noiva de Cristo, eu lembro há uns anos atrás que a pessoa que estava servindo a Cristo, muitas vezes ela trabalhava lá num certo lugar, ela ficava lá afastada, porque eu não posso me misturar, porque eu sou crente. Então, nós não podemos nos misturar com as falácias, não podemos nos se deixar levar com aquilo que muitas vezes as pessoas do mundo estão falando. Mas nós precisamos dar um bom testemunho. Porque na hora do sofrimento, na hora da dor, as pessoas vão procurar quem? É aquele crente lá que muitas vezes tiram sarro, que chamam de pastor, que chamam de crente. Eu até tenho um testemunho para contar lá no meu trabalho. Muitas vezes as pessoas, tinha uns lá que muitas vezes tiravam chacota de mim e coisa e tal. Mas, e eu pude observar, sabe, irmãos, que na hora da dor, na hora do medo, na hora do sentimento de perda, de tristeza, pela misericórdia de Deus, era para mim que eles ligavam. E uma vez eu fui dar um suporte para um colega de trabalho meu e ficamos muito amigos. Nós nem nos conhecíamos, nem tínhamos muita intimidade, mas através de Cristo. Então, amados, como é glorioso você saber que você faz parte do reino dos céus. Deus nos escolheu, Deus nos santificou no ventre. Antes que nós fosse formado, Deus já nos conhecia. Como Deus poderia conhecer uma coisa que nem existia? O livro lá de Apocalipse, agora não me lembro bem o capítulo, ele vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós estávamos guardados em Cristo Jesus. Não é eu que escolho aceitar Jesus, mas eu vejo pela palavra de Deus que Deus, se você é a ovelha perdida, Deus vai te trazer. Deus vai te trazer e você vai ouvir a palavra de Deus e você vai aceitar. Porque muitos, quando Jesus andou, não aceitaram a palavra do Senhor. E hoje também muitos não aceitam, porque as pessoas querem aceitar aquilo que é bom para o seu ventre. Eu vejo assim, tem muitas pessoas que têm várias religiões e fazem sacrifício disso e daquilo, e elas são abençoadas, mas são abençoadas só nesse mundo. E nós não buscamos as coisas desse mundo, nós buscamos as coisas lá do alto. Então, amados, tem uma outra palavra também que é muito bênção de Deus também, lá no livro de João, capítulo 3, aonde Nicodemos visita Jesus. E Nicodemos era um homem, um dos principais dos judeus, e ele vai até o Senhor Jesus e chama de mestre. Vai às escondidas. E quantas vezes muitas pessoas vão num culto e ficam lá no banco de trás. E o Senhor fala com elas através da palavra, usa alguém para dizer, olha, Deus tem um plano na tua vida, Deus conhece o teu andar, Deus conhece a tua dor. Aí Jesus vai dizer para eles assim, ó, em verdade eu lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, amados, nós precisamos entender que nós nascemos de novo. E o nascer de novo requer o quê? É uma oportunidade ao qual Deus nos dá através de Cristo, para nós viver uma nova vida. O Espiritismo acredita em reencarnação para uma transformação de caráter ao longo dos anos, mas
eles estão obsoletos, aleluia, porque o Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, disse assim, ó, aquele que não nascer de novo, não pode ver o meu reino. Então é preciso o homem nascer de novo. E quando há nascimento, irmão Célio, há transformação de vida. Quando há nascimento, aleluia, há a presença de Deus. Quando há nascimento, aleluia, há júbilo, há glória de Deus. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte. Talvez você pense assim, mas eu estou passando por uma enfermidade, agora eu estou com medo, talvez eu vou perder a minha vida, aleluia. Mas eu te digo assim, a Bíblia nos fala que aqueles que estão em Cristo, aleluia, ainda que percam a sua vida, viverão eternamente. Porque nós olhamos somente para essa vida aqui. A importância da nossa vida é essa aqui. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que em Cristo Jesus nós temos vida eterna. E esta vida eterna, ela está no Filho de Deus. Está no Senhor Jesus Cristo. Deus, aleluia, tem algo maravilhoso para a tua vida. Você que serve a Deus, não desanime. Vai vir lutas. E o que mais a gente vê falar nas igrejas é lutas, adversidade. Mas nós deveríamos aprender a fechar nossa boca. A fechar nossa boca e não murmurar de lutas e nem falar em lutas e adversidade, mas o que? Dizer assim, obrigado, Senhor, porque é nelas que eu sou forjado. Um soldado só é forjado na luta, na batalha. O que será que adianta? Nós temos o soldado do quartel, ele treina, mas não pratica. De que adianta nós treinar e não praticar? Então o homem de Deus é forjado na luta, é forjado na adversidade. Quando nós olhamos para Cristo, aleluia, Cristo carregando a cruz, Cristo sendo açoitado, Cristo sendo zombado, Cristo, muito dizendo assim, salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. E Cristo quietinho, Cristo não murmurou. Cristo poderia dizer, chacoalhar a cabeça e dizer alguma coisa, mas não. Quando aquelas mulheres foram tentar consolar Jesus, ele diz assim, ó, não chorem por mim. Chorem por vocês, pelos seus filhos, pelas suas famílias, porque verão dias em que vocês desejariam não ter dado a luz, serem estéril. Então, a gente vê que realmente o homem de Deus, ele é forjado na luta, na adversidade. É ali que o homem cresce. É ali que o homem experimenta e conhece as grandezas de Deus. Porque existe uma largura, existe uma altura, existe uma profundidade. E nós precisamos desbravar, conhecer, assim como o homem hoje, irmão, ele está fazendo. Você para e pensa assim, ó, construções há mais de 2, 3 mil anos, hoje o homem descobrindo, cavando para descobrir coisas de lá de muitos anos. E nós também que estamos em Cristo, precisamos também experimentar. Precisamos ter essa ousadia, essa autoridade, essa garra, essa vontade, esse desejo da parte de Deus de desbravar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher da presença do Espírito Santo. Nós precisamos emanar alegria, aleluia. Nós não precisamos ir além das nossas forças. Mas nós só precisamos fazer o arroz com feijão, como diz o ditado. Eu não preciso de glória, mas eu preciso fazer o feijão com arroz. Eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso falar para Deus também. E se abrir o meu coração e mostrar para Deus quem nós somos. Porque é muito fácil eu querer aparentar para o irmão uma coisa, o irmão querer aparentar para o outro irmão. Mas realmente tem coisas aqui dentro que nós não conseguimos falar para a pessoa. E nós precisamos abrir o nosso coração e mostrar para o Senhor, e entender que nós não temos mais aquele coração duro. Nós temos um coração de carne agora que pode se abrir, se derramar na presença do Senhor e dizer: Senhor, olha, eu sou assim, assim. O Senhor sabe, Senhor, da minha necessidade, da minha dificuldade. Me dá força, Senhor, me ajuda a andar no caminho estreito. Me ajuda, Senhor, a entender o meu semelhante. Me ajuda, Senhor, a ser um bom esposo, a ser um bom pai.
Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não folga com a injustiça, uma pessoa que anda, Senhor, segundo o teu querer. Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações. Muitas vezes, Senhor, eu falho querendo não falhar, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá consciência que eu errei. Obrigado porque eu não sou mais aquele homem pecador que tinha prazer no pecado, mas hoje eu não tenho mais prazer no pecado, porque eu tenho consciência que errei e por isso hoje eu te peço perdão. Glórias a Deus, aleluia. E as horas voam. Eu vou ter que voltar uma outra hora no programa, irmãos. Irmãos, eu vou orar aqui com os irmãos e agradecer novamente pela oportunidade, pelo convite. E